Fala, rapaziadinha do quinto ano, tudo tranquilo com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos falar do pós-Brasil Imperial, mais precisamente a abolição da escravatura. Eu, o professor Arthur, o professor João Marcos Paiva e o professor Rafael de Abreu vamos ensinar tudo sobre a abolição da escravatura para vocês. Como ocorreu? Foi um processo gradual que ocorreu ao longo do século XIX, sendo um dos acontecimentos mais marcantes da história do país. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, a 13 de maio de 1888, libertou mais de 700 mil escravos após 400 anos de escravidão. Como foi o processo? A abolição foi resultado da pressão do movimento abolicionista, liderado por figuras como Joaquim Nabuco e Luiz Gama, e dos distúrbios causados pela resistência e luta dos escravos. A causa abolicionista foi fortalecendo-se a partir de 1885, contando com personalidades negras importantes da nossa sociedade brasileira, como André Rebouças e José do Patrocínio. A abolição da escravatura simboliza a conquista de liberdade para inúmeras pessoas que foram oprimidas por séculos. Destaca a importância da busca por igualdade e justiça social. E depois, após a abolição da escravatura no Brasil, a maioria dos ex-escravos ficou marginalizada e desprovida de acesso à saúde, educação, formação profissional e exercício da cidadania. Muitos abandonaram as fazendas onde trabalhavam e mudaram-se para outras partes da cidade, procurando parentes, melhores salários ou distanciando-se dos locais onde foram escravizados. Os ex-escravos foram deixados à própria sorte, sem uma política que atendesse às suas necessidades. As condições ruins, os salários baixos, garantiam-lhes uma posição subalterna e marginalizada na sociedade. Muitos passaram a viver de esmolas e voltaram a trabalhar para os seus senhores. O governo não faz nada. A Lei Áurea não acompanhou um projeto de políticas públicas que integrasse socialmente a população negra após a sua libertação. O preconceito e o racismo, somados ao abandono e à exclusão social, levaram a população negra à marginalização e à extrema pobreza. Nesse contexto, surgiram movimentos negros que reivindicavam representatividade nas instâncias políticas, melhores condições de vida e acesso à educação. Alguns exemplos de revoltas de escravos no Brasil incluem Revolta dos Malhas, de 1835, Revolta Escrava em Campinas, de 1832, Greve Negra de Ganhadores na Bahia, 1857, e Conspiração do Divino Mestre, em 1846. Resistências e revoltas. A resistência à escravatura no Brasil aconteceu de várias formas, incluindo revoltas, fugas e a formação de quilombos. Após a abolição da escravatura, os quilombos continuaram a ser importantes territórios de resistência para negros, libertos, fugidos ou em busca de liberdade. E qual foi o impacto das resistências? A junção do movimento abolicionista à resistência dos escravos conseguiu forçar o Império para que fosse aprovada a Lei Áurea, em 13 de abril de 1888, que decretou a abolição da escravatura de maneira imediata e sem indenização. E esse é o fim. Muito obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Eu já considero todo mundo da minha família, basicamente. Muito obrigado, e esse foi o trabalho.